Olá pessoal, eu sou o professor Felipe Rocha, professor de Sociologia e nessa aula eu quero discutir um assunto importante, controverso. Afinal de contas, existe racismo no Brasil? Não é uma resposta fácil, mas a gente precisa discutir isso, especialmente no momento que muita gente nega a existência do racismo no Brasil. Muita gente, inclusive, tem dito que o racismo é algo exportado, que no Brasil existe uma democracia racial. E relembrando que o termo democracia racial vem do sociólogo Gilberto Freire, que acreditava que não existia um conflito latente entre as raças no Brasil. E essa visão, de certa forma, foi passada para frente. Agora, existe ou não um racismo no Brasil? Primeiro, a gente vai trabalhar em cima da habilidade, aprender o significado do fenômeno social do racismo e o modelo do racismo brasileiro. Então, para começar, eu peguei uma definição lá do site Brasil Escola sobre racismo. Então, racismo é uma forma de preconceito e discriminação baseada no termo controverso que é sociologicamente revisto, do qual a genética também inicia uma revisão, a raça. No século XIX, compreendia-se a cor da pele e a origem geográfica dos indivíduos promovia uma diferenciação de raças. Mistura-se aspectos físicos. Os primeiros antropólogos estabeleciam uma hierarquia de raças, o que às vezes reforçava a dominação dos brancos europeus sobre as outras populações. A gente já estudou isso na aula passada, falou sobre o racismo científico, baseado muito nas ideias de Charles Darwin, na verdade roubado das ideias de Charles Darwin. E essa ideia de racismo científico acreditava-se que existiam raças mais evoluídas e que a raça branca de origem europeia seria a raça mais evoluída e as outras raças seriam raças inferiores. Hoje o conceito de raça é um conceito biologicamente falando ultrapassado. Hoje a ciência já entende que não existe biologicamente uma diferença grande entre as raças. A diferença é mínima, menos de 1%, muito menos que 1%. Então não se pode falar de diferença biológica. O que difere é que teríamos raças diferentes, como cachorros têm raças diferentes. Os homens não chegam a ter raças diferentes. No entanto, socialmente a gente ainda usa o termo raça. Agora, o que seria o racismo estrutural? Que muitas vezes é muito falado, mas se fala muito racismo estrutural. De uma forma geral, é um conjunto de práticas institucionais, históricas e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou ético em melhor posição. Então, essas pessoas teriam mais acesso, seriam melhores, melhor posição social e etc. E isso é dado de uma forma muito, muito, muito velada, não de forma aparente, é uma prática, de certa forma, enraizada já no pensamento brasileiro. Ninguém se diz racista, mas a forma de agir acaba, de certa forma, perpetuando uma pré-ideia que as pessoas que são brancas, de origem europeia, são melhores. Isso não acontece somente com brancos, muitas vezes negros
também têm isso dentro de si. Carregam dentro de si essa ideia de inferioridade trazida sempre. Se a gente for pensar, a nossa história, os nossos pensadores, quase tudo que a gente aprende é sobre brancos, inclusive a sociologia. Eu, sinceramente, não consigo agora pensar num sociólogo negro brasileiro conhecido e nem estrangeiro. Existem sociólogos africanos, é claro que existem sociólogos negros importantes, mas eles não são muito falados. Eles não estão na escola, eles não estão não fazem parte do que a gente ensina, o pensamento deles, mesmo que eles sejam importantes. Por quê? Porque, de certa forma, existe uma certa predominância de uma visão cultural, civilizadora, europeia, etc. E para mostrar como isso acontece, de uma forma velada, eu vou começar com essa reportagem. Ela é antiga, ela é de 2016, mas eu me lembro, na época, eu li essa reportagem sobre a Marcha do Orgulho Crespo em Curitiba. Nesse ano eu ainda morava no Paraná, tá? Mas eu morava no interior do Paraná. E os comentários embaixo, eu não trouxe os comentários, até eles não estão mais disponíveis, mas eram terríveis, com um bando de macacas, negras fedorentas, e etc, etc. E eram muitos e muitos comentários abaixo. Isso me deixou impressionado. E eu acabo com isso me lembrando de um período que vivi no Rio Grande do Sul, onde eu era chamado de Schwarzenegger. Mas quando você pensa em Schwarzenegger, você deve pensar no ator, não é? Mas, na verdade, a palavra Schwarz, em alemão, significa preto. E Neger, negro. Então, eles me chamavam de negro preto, às vezes de negão. Tinham muitas piadas racistas pesadas, extremamente pesadas. E existe uma parte da população, não é a maior parte, é uma parte pequena, mas uma parte importante da população de Porto Alegre que é negra, de origem negra. Houveram escravos em Porto Alegre. Tem mais negros em Porto Alegre que Curitiba, por exemplo. Tem negros originários de Porto Alegre. E esses negros, de certa forma, são muito menosprezados lá no Rio Grande do Sul. Existe um preconceito racial bastante pesado. E para demonstrar como isso acontece, como isso está presente, eu trouxe algumas reportagens. E a primeira reportagem é sobre uma professora e sua mãe. Vamos ver essa reportagem. Professora Roberta Rinou ainda busca explicações para tentar entender por que foi alvo de tanto ódio e se emociona ao falar sobre o assunto. O sentimento é de indignação. Muito indignada, e assim, ainda eu tento, eu estou indo, porém nunca cheguei a imaginar passar por uma situação assim. Não sei te explicar. Luciana Faria Diniz, mãe de uma aluna da Escola Municipal Vilmar Alves de Oliveira, não gostou da ideia de Roberta passar a dar aula para a filha no segundo semestre e despejou todo esse descontentamento em um aplicativo de mensagens. Na conversa, Luciana diz à ex-professora da filha, Sônia Lima, que falou da sua insatisfação para a diretora da escola. E em seguida ataca Roberta Ivanilda Batista de Oliveira, também professora. A Percivana já veio conversar comigo assim, desconfiadinha. Cheguei um pouquinho cedo, mudou a professora da Larielle também. Hoje só que a Cláudia ficou. A partir de amanhã a Roberta. Eu falei, mas tá desgraçado, falei pra ela. Porque preto de lá, preto de cá. Essa Percivana, Luciana, fica calada. Falei, fica calado não.
Que desgrama, é tanto preto, tinha que pegar tudo preto, tudo agora do fim do ano pra frente, do meio do ano pra frente. Aí, da Larielle agora é matar o Roberta Renault, nega feia do beijo revirado. Renault, do diabo que for, Luciele. Só sei que tem o beijo revirado, pra passar batom naquele beição, gasta uns 4 batom. Aí agora da Luciele, da Larielle, essa Renault, essa Roberta e essa beiçuda da Luciele também. Nesse outro áudio, Luciana deixa claro que não gosta de negros. Não sei quem que é a Vanilda, por isso que eu te perguntei, é uma preta? Tia, não dou certo com preta. Eu bebia café, minha avó brigou comigo que eu bebia café demais, falei, vou largar dessa desgraça. Bem, vocês perceberam como isso acontece, de certa forma, na cabeça de muitas pessoas. Ainda existe preconceito contra as pessoas negras. Eu me lembro de uma amiga minha, na cidade de Campos, que ela era casada com um homem negro. Ela era branca, casada com um homem negro. E ela xingava o próprio marido. Chamava ele de negro encardido. Falava que não gostava de negro, embora fosse casada com ele. E isso se reproduz de muitas formas. A gente vai ver aqui mais um vídeo, mais um pedacinho de um vídeo que vai falar sobre isso. Vamos lá. Racismo. Aí o cliente da loja chegou só porque eu perguntou quem era o gerente. E o gerente negro, competente, profissional, porque cor da pele não diz nada de ninguém. Ele ouviu isso da cliente. É inadmissível que você, um negro, eu estou falando negro para ser muito educado, porque ela usou outro termo, e a gente não vai repetir aqui, seja gerente dessa loja. Como se uma pessoa negra não tivesse capacidade de ser qualquer coisa que quisesse e que tenha se preparado para aquilo, né? Ela humilhou, ela e o marido humilharam esse gerente da loja. Assim, agora sumiram, ninguém sabe, ninguém então, viu. porque a pessoa é tão corajosa que nessa hora elas vazam, literalmente, Na né? hora, Cátia, o gerente também sumiu. E aí os funcionários falaram, ai caramba, vamos lá dar uma olhadinha, ver como é que ele tá e tal. Chorava que nem uma criança numa salinha escondida da loja, porque ele nunca sentiu tanta humilhação na vida, sabe? E a gente sabe que para ser gerente de loja, você já foi trabalhando no balcão, você cresce, é carreira, né, cara? Claro. É luta, não é fácil, não. E aí ele tava tão abalado, tão para baixo. Mas racismo é considerado crime nesse país. Racismo é crime, mais do que crime, é um absurdo, né? É um absurdo. Mas aí, o que acontece? Quando os funcionários viram aquele gerente, que é um cara super bacana para baixo, eles falaram, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí lembra que eu falei ali que você é incrível, importante? Ah, eles fizeram isso para ele. Ah, e gravaram? Vamos ver, olha lá. Olha lá, o funcionário sai na porta do shopping na hora de chegar, tá? Na hora que abriu a loja, olha lá. Com cartaz. E tá escrito lá, ó. Onde que aconteceu isso? Isso foi no GV Shopping, eu vou te dar o endereço aqui já, que é o Governador Valadares, Minas Gerais. Minas. O gerente. Bem, esse vídeo mostra mais uma situação de preconceito. E existem muitas e muitas situações. Eu já vivi algumas situações de preconceito. Não me considero uma vítima de forma alguma. Muito pelo contrário, muitas vezes fui visto de uma forma bem diferente, mas já vivi situações de preconceito, sim. Uma determinada vez eu tinha me mudado de cidade, estava trabalhando como professor em uma outra cidade, e eu, como era professor temporário naquela época no Paraná, eu fiquei 3 meses sem receber. E quando eu recebi 3 salários juntos. E resolvi entrar numa loja, comprar alguns móveis que eu precisava, até porque minha família ia se mudar para a cidade que eu estava morando. E eu tinha dinheiro para comprar assim, vários móveis à vista. Mas o primeiro lojista, a primeira loja que eu entrei de uma rede conhecida, eles sinceramente não quiseram me atender. Aí eu pedi para ver alguns móveis, eles falaram assim, olha você aí. Pedi algumas informações, eles não quiseram dar. Também, muitas vezes,
uma região que eu também ia no mercado, as pessoas me perseguiam dentro do mercado, ficavam olhando o que eu fazia. Mas ainda bem, nesse caso da loja, fui numa outra loja, e nessa outra loja fui muito bem recebido e comprei tudo o que eu precisava. Mas eu já enfrentei esse tipo de coisa. Mas isso não é justificativa para nada. Eu me lembro que eu trabalhei no Paraná, em regiões onde existem muitos alemães. A maioria dos meus alunos eram alemães. Existiam 2 cidades lá. Uma cidade onde existia um preconceito muito grande contra negros, até porque quase não existiam negros na cidade. E existia essa cidade que eu trabalhei, onde já existiam 3 professores negros que trabalhavam lá. Era uma escola grande, que tinha lá uns 60 professores, mas tinham 3 negros que eles eram tão bons, tão competentes, que quando eu cheguei na cidade, fui muito bem recebido. E a escola fazia várias ações, como existiam poucos alunos negros na escola como um todo, uma escola com mais de 1.500 alunos. A gente tinha o quê? 20 alunos negros no total, mas existia o desfile da beleza negra, a escola fazia ações, e por causa disso os negros eram muito respeitados nessa escola, e nunca senti preconceito. Isso mostra que conhecer o outro, conhecer a capacidade do outro, a cultura do outro é muito importante para quebrar preconceito. Vamos ver esse vídeo agora numa outra situação de preconceito. Uma mulher foi flagrada falando palavras racistas dentro de uma agência bancária em João Pessoa, na Paraíba. Não temos nenhuma palavra para trocar com negro. A polícia está ali, não faz. Você não tem nenhuma palavra para trocar com negro nenhum. Ela estava acompanhada de um homem que tentou por várias vezes acalmá-la. Sou a maior racista do planeta Terra. Odeio a raça negra. Odeio. Vocês são bandidos, ladrões. Nem mesmo a presença da polícia militar no local conseguiu intimidar a mulher, que continuou com as palavras racistas. Olha só, ela falou abertamente. Mas quantas vezes a gente já ouviu, pelo menos até um tempo se ouvia bastante assim: negro quando não caga na entrada, caga na saída. Era um dizer muito conhecido aqui no Brasil. Isso é uma forma menos aberta de preconceito, mas é uma forma de preconceito. E está presente na sociedade brasileira, inclusive no esporte também, tá? A gente vai ver esse último vídeo aqui, que vai falar de uma forma de preconceito dentro do esporte. No último fim de semana, o jogador Michel Bastos, do São Paulo, sofreu ofensas racistas na internet. Durante o lançamento da Superliga, atletas que também já foram vítimas de discriminação comentaram mais uma vez esse triste tema. No último sábado, o meio-campo Michel Bastos marcou um dos gols da vitória do São Paulo sobre o Sport por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. Na comemoração, fez um gesto pedindo para a torcida são paulina se calar. No dia seguinte, em uma rede social, o jogador foi chamado de macaco negro por uma torcedora do time. Em janeiro desse ano, a meio de rede Fabiana, do SESI, sofreu ofensas racistas durante um jogo da temporada passada da Superliga, contra o Minas, em Belo Horizonte. Ela comentou o caso de Michel Bastos. Não acredito que até hoje, no século que a gente vive, a gente ainda tem que passar por isso, a gente tem que ainda escutar sobre isso, sobre a palavra racismo. Eu não acredito que eu tenho que vir em frente à câmera ainda para poder falar sobre isso. É uma coisa que eu acho que deixa eu e todo mundo triste. O Wallace, do Cruzeiro, passou por uma situação parecida, também em uma partida contra o Minas em Belo Horizonte, válida pela Superliga de 2012. Às vezes é até bom você não dar ibope para esse tipo de pessoa, sabe? Porque às vezes é isso que eles querem. Vamos fazer isso porque a gente vai chamar a atenção. Um caso muito semelhante ao de Michel Bastos ocorreu essa semana com a atriz Thaís Araújo, insultada com comentários racistas em uma rede social. Ela postou uma mensagem na internet e depois prestou queixa na polícia.
A Confederação Brasileira de Vôlei pretende usar a Superliga como uma plataforma para realizar mudanças nas punições desportivas em casos de discriminação. Bem, com base em tudo que a gente viu, com base na história do Brasil, que muitas vezes esconde, inclusive a gente tem uma disciplina, tá em várias disciplinas, tá? Falamos sobre a cultura negra no Brasil, tá? A gente falar sobre pessoas importantes negras, existem várias delas. A gente pode dizer que numa época, a gente tem que lembrar que negro não teve acesso à escola no Brasil durante muito, muito tempo. Sequer tinha acesso a emprego, vivia uma situação muito, muito complicada. Muitas faculdades não aceitavam, existiam em alguns lugares do Brasil clube para branco e clube para negro. Existem várias situações. Eu me lembro que há algum tempo atrás, não tantos anos assim atrás, um negro do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, ele era analfabeto e ele se sentia muito humilhado toda vez que ele ia cortar cabelo, e ele entrava dentro do lugar lá para cortar o cabelo e diziam assim para ele: você é burro, analfabeto, não está vendo que está escrito que não corta-se cabelo de negros? E ele era humilhado todas as vezes. Por isso ele resolveu estudar. Ele acabou indo à frente, se formando engenheiro agrônomo, e como era um dos únicos engenheiros agrônomos da cidade, ele muitas vezes tinha que atender os fazendeiros, os grandes fazendeiros brancos daquela região do interior do Rio Grande do Sul. Então esse é um caso de superação. Mas será que não existe racismo no Brasil? Será que os números, a gente vê os números, mais de 75% das pessoas que são presas, a grande porcentagem das pessoas que chegam ao nível superior, especialmente nos cursos mais concorridos, como medicina, direito, a grande maioria ainda é branca. Então, será que não existe racismo no Brasil? Eu não vou responder essa pergunta, mas a gente precisa repensar nisso. A gente precisa repensar até da seguinte forma: quando a gente nega que existe no Brasil ainda uma dificuldade dos negros se progredirem, dos negros se firmarem como pessoas, a gente está perpetuando isso. A gente precisa encarar esse problema, e ao encarar a gente precisa mudar a nossa atitude, a gente precisa questionar a atitude do outro. Eu acho que é o primeiro passo. A gente precisa conhecer a cultura do outro. Eu acho que esse é o primeiro passo para vencer o racismo no Brasil, os resquícios do racismo no Brasil. E essa aula de hoje que eu deixo para vocês, e até a próxima, galera.